Gente, a aula de hoje vai ser curta, porque hoje nós temos ceia. Então eu vou só fazer um fechamento da aula passada de alguns assuntos que eu não consegui passar para vocês. E aí quem quiser descer para participar do culto da ceia com a gente, beleza, mas quem quiser também ir para casa, tranquilo. E os cultos de ceia aqui, um domingo é de manhã e no mês seguinte é à noite. Então nós só vamos ter essa ausência da segunda aula a cada 2 meses, quando a gente tem um culto da ceia, que é o caso de hoje, tá bom? E em relação à mensalidade, quem não pagou esse domingo pode pagar domingo que vem sem problema nenhum, tá joia? E também peço desculpa aí a vocês pela correria, porque a gente está organizando aí esse material do café da manhã, algumas coisas. Então hoje, quando vocês foram para a sala, acabou que não estava pronto ainda. Mas a gente está se organizando, botando mais uma mesa ali para ter um espaço melhor para atender todo mundo, tá joia? E vamos fazer uma oração, como a gente sempre faz, pedindo a direção de Deus para essa aula. Irmão Daniel, ora para a gente. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que o Senhor possa receber nossa adoração, nosso louvor, que o Senhor abençoe aqui cada professor, cada aluno, que o Senhor nos dirija, que o Senhor possa nos fortalecer para que possamos chegar até o final deste curso, Pai. Sabemos que as dificuldades são muitas, Pai, mas que o Senhor possa nos garantir, Pai, a nossa estadia aqui até o final do curso, Pai. Mesmo em meio a tantas lutas que iremos enfrentar, mas sabemos que o Senhor está contigo, o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por tudo que será feito aqui, seja tão somente para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Mateus 18, 9. Dá esse nome, irmão. 9h50. 9h50, beleza. Temos aí 30 minutinhos. Mateus 18, 9. Isso. Quem tiver achado pode ver. 18:9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e o atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Antes da gente comentar esse texto aqui, algo muito importante que a gente falou na aula passada a respeito do reino de Deus, é que o reino de Deus ele é muito mais abrangente do que a igreja local, vamos dizer assim. O reino de Deus, ele está além da nossa compreensão. E Deus, ele tem o poder de alcançar quem ele quiser, da maneira que ele quiser. E nós citamos o exemplo de Cornélio. Cornélio, a Bíblia fala que as esmolas dele e o jejum que ele fazia chegou até Deus. Um homem que não conhecia Jesus, um homem do povo, que não era do povo judeu, mas mesmo assim, as orações e as esmolas que ele fazia chegou até Deus. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele pode falar com uma pessoa aonde ela estiver, da maneira que ele quiser falar. Eu me recordo de relatos de missionários que foram, por exemplo, evangelizar os chineses, e como a restrição para você falar abertamente era muito grande, Deus ele começou a falar com as pessoas em sonhos. E as pessoas vinham procurar os missionários. Olha, eu tive um sonho, Jesus falou que era para procurar você. Mais ou menos o que aconteceu com Cornélio. E num dos meses de missões que nós tivemos aqui na igreja, nós tivemos uma missionária, não lembro o nome dela agora, não sei se a Andressa lembra, que ela
foi missionária na África, e ela falou que lá era tão quente que quando chegava assim à noite, ela tinha que dormir molhada, tomava banho de roupa e deitava molhada para conseguir suportar o calor. Em questão de minutos a roupa estava seca. E ela falou também que lá houveram pessoas que a procuraram dizendo que Jesus tinha falado com ela, tinha falado com essas pessoas, né, para poder procurar essa missionária. Então Deus, ele fala com qualquer pessoa que ele quiser, da maneira que ele quiser. E aí a gente fica às vezes se questionando, mas como é que vai ser a salvação das pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Nós não podemos subestimar o poder de Deus e do seu reino. O Espírito Santo, ele conhece cada ser humano, ele conhece cada coração, e nós citamos Romanos capítulo 2, verso 11 ao 29, que os gentios que não têm lei, para si mesmos são lei, porque a sua consciência ou os acusa ou os defende. Deus é tão sábio que ele escreveu a sua lei no coração de cada ser humano. Então, uma pessoa, ela sabe identificar a voz de Deus, ela pode ser testemunha de Jeová, ela pode ser o que for. Se Deus falar com ela, se o Espírito Santo tocar, ela no fundo sabe que Deus está tocando no seu coração. E a Bíblia é clara quando diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra, a fé é gerada no seu coração, no seu espírito. A fé é uma faculdade do espírito do ser humano. Aqueles fariseus, aqueles escribas que perseguiram Jesus, que mataram ele, eles tinham fé. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que a Bíblia diz que muitos creram nele, mas não revelaram por medo de serem expulsos da sinagoga. Mas a fé deles não resultou em salvação, porque não foi uma fé unida ao arrependimento. Como Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. Então, a fé precisa estar unida a uma atitude da pessoa, no sentido de querer. Eu quero, Senhor, eu me arrependo, eu entendo a mensagem do Evangelho, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Então, nesse sentido, nós sabemos que o reino de Deus, ele pode alcançar os territórios mais longínquos, e o Espírito Santo, ele pode se manifestar à pessoa, mesmo sem a chegada do Evangelho. Eu lembro de um relato de uma tribo indígena, onde o líder dessa tribo, antes dos missionários chegassem, ele aboliu a idolatria, o culto, que eles tinham lá as divindades dele, e ele começou a dizer para a tribo que ele acreditava no único Deus. E quando os missionários chegaram na tribo, aquele homem já tinha morrido, mas os que ainda foram do tempo dele, que o conheceram, falaram assim: como fulano ansiava por essa mensagem que vocês estão trazendo agora. Quer dizer, ele pela fé aboliu o culto àqueles deuses indígenas, e passou a culpar o único Deus. Então Deus se revelou a ele, mas ele não teve tempo de ouvir a mensagem do Evangelho. Os missionários não chegaram até ele. E aí, como é que vai ser o julgamento dessas pessoas? Deus vai poder dizer assim: olha, você vai para o inferno porque você não aceitou Jesus. Deus não vai fazer isso, porque a pessoa vai dizer: mas Deus, quem é Jesus? Eu nunca ouvi falar. Então, são segredos do coração, que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 2, que Deus vai julgar os segredos do coração, segundo o Evangelho, que a gente não entende, mas que está nas mãos de Deus. Então, o reino de Deus, ele é abrangente, ele ultrapassa todas as gerações. E se nós voltarmos lá para Adão e Eva, olha como é que o reino de Deus ali já estava sendo estabelecido. No primeiro casal, Deus falou assim para Adão, aquilo ali já era uma promessa que pela fé Adão pode ter alcançado a salvação. Quando Deus falou assim para Adão e para Eva: da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus não deu mais detalhes. Adão sabia que dele nasceria Jesus? Nem as pessoas do tempo de Jesus entendiam quem ele era, muito menos Adão lá no início de tudo. Mas se ele creu na promessa de que daquele descendente ele seria salvo, que a cabeça da serpente seria esmagada, aquela serpente maldita que fez aquele casal cair, se eles creram na promessa, eles foram salvos. Então Deus não leva em conta a limitação que a pessoa tem por causa da sua falta de conhecimento. Porque Adão e Eva, eles não sabiam o que era Jesus, eles não sabiam o que era Evangelho, eles não tinham entendimento de nada disso.
Mas então o que Deus leva em conta? Deus só cobra de uma pessoa à medida da revelação daquilo que Ele revela a ela. Por isso que a Bíblia diz assim: a quem muito lhe for dado, muito lhe será cobrado. E o apóstolo Paulo adverte: não queirais muitos de vós ser mestres, porque nós que somos mestres receberemos um juízo mais severo. Então, se Adão simplesmente creu na promessa de que ele teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, aquilo ali foi suficiente para que ele fosse salvo, porque ele creu na promessa de Deus. Então, quem nasceu antes de Jesus foi salvo através de Jesus, mas o olhar da fé daquela pessoa é para o futuro. Abraão, Isaac, Jacó, todos foram salvos pela fé. Ninguém foi salvo pela lei. A lei ela só serve para revelar o pecado e demonstrar a graça de Deus, mas a lei não salvou ninguém. Então, quem nasceu antes de Jesus foi salvo com o olhar da fé para o futuro. Já nós somos salvos com o olhar da fé para o passado, porque Jesus já veio. Mas todo o ser humano que já passou por esse mundo, que hoje está no céu e que um dia irá entrar no céu, foi salvo através da fé em Jesus, ou na promessa que Deus fez que mandaria Jesus, porque o nome de Jesus não foi revelado no passado. Abraão, a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que Abraão creu? Na visão limitada dele, que dele seria bendita todas as famílias da terra. Era a promessa, de que Jesus viria dele. E também ele creu que Sara poderia lhe dar um filho, mesmo já tendo o ventre amortecido, e creu também que mesmo se ele tivesse matado Isaac, Deus teria poder de ressuscitá-lo. Então, a fé de Abraão era diferente da nossa hoje, porque ele não tinha noção do que era a grandiosidade do reino de Deus. Nós somos uma geração privilegiada, porque nós conseguimos alcançar esse tempo da graça. E o apóstolo Paulo fala isso: vocês têm chegado a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o juiz, o mediador de uma nova aliança, a Deus Pai. Então nós hoje somos uma geração que tem a visão, porque nós temos um Novo Testamento. As revelações que o apóstolo Paulo mesmo falou, que foi lhe dado um espinho na carne, por causa das revelações que lhe foram dadas. Porque eram revelações tão grandiosas, tão profundas contidas aqui, que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse importante demais. Então, Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. Mas aqueles cristãos da igreja primitiva, muitos deles, inclusive, que foram martirizados, eles não tiveram essa oportunidade de ler o Novo Testamento, mas foram salvos pela fé em Jesus. Quer dizer, então, Deus vai julgar cada um individualmente de acordo com aquilo que Ele dá. Se Ele deu uma revelação limitada, Ele vai julgar de acordo com aquela revelação limitada que Ele deu. Mas todos serão salvos pela fé. É o reino de Deus. Isso nós comentamos na aula passada, só voltando rapidamente. E aí, alguém tem algum comentário a fazer sobre isso, antes da gente seguir o texto que lemos? Não? Jesus, uma das técnicas que ele usava nos seus ensinos era a hipérbole. Ele exagerava em alguns pontos dos seus ensinos para poder enfatizar aquela lição. Então, esse texto aí, lê ele para a gente de novo, irmão. Mateus 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, arranque e atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Achar, meu olho está me escandalizando, eu estou olhando porque eu não devo olhar, eu vou arrancar ele fora. Isso daí é uma hipérbole, né? Jesus ele está exagerando, ele está falando que, resumidamente, o seguinte, que nós devemos fazer tudo possível para vivermos longe do pecado. Todo esforço possível para vivermos longe do pecado. É isso que ele quer dizer. Beleza? Um outro tópico que eu queria destacar antes de ler o próximo texto, ainda em Mateus, só que agora é capítulo 16. Não sei se eu comentei, mas num dos ensinamentos de Jesus, Jesus ele também fala assim: se alguém quiser lhe tomar a capa, larga-lhe também a túnica.
quer dizer, isso daí também era uma hipérbole, porque, quer dizer, você já tinha perdido a capa, e a capa naquela região desértica aqui da Palestina, ela tinha uma função importantíssima, porque do dia protegia do sol, e a maioria das pessoas andavam a pé, elas não tinham carruagens, né? Então, aquelas longas estradas do Império Romano que cruzavam as cidades, as pessoas cruzavam elas a pé, e a capa protegia do sol. Se por um acaso caísse à noite e a temperatura despencava até abaixo de zero, a capa aquecia também. Então a capa era uma questão de sobrevivência, a pessoa ter uma. E por baixo da capa tinha a túnica. Então Jesus fala, se alguém tomar a tua capa, larga-lhe também a túnica. Mas também no sentido exagerado, né, da pessoa não arrumar problema por qualquer coisa, não contender. Pelo contrário, né? Jesus ele... Oi? Isso, se alguém tomar o que é teu, não reclame. Jesus fala sobre tudo isso, né? E tem um significado muito forte quando a Bíblia diz que Bartimeu lançou a sua capa. Bartimeu é filho de Timeu. Como nós falamos, as pessoas naquela época, elas não tinham sobrenome. Então elas eram muito identificadas pela filiação dela, do lugar de onde elas vinham. Então Bartimeu, filho de Timeu. E quando ele joga a capa, com certeza já tinha algum aproveitador ali que catou a capa dele. Opa, o ceguinho deixou a capa, já era, perdeu. Só que ele tinha tanta fé, ele tinha tanta certeza que ele ia ser curado, que aquela capa que era a companheira dele, quando ele mendigava ali à beira do caminho, nos dias de sol e nos dias de frio, e que ele não sobreviveria sem ela, ele largou ela. Ele pensou, antes de ser curado, eu não preciso mais disso, eu vou ser curado, o Messias me ouviu, o Messias está me chamando. Então quando ele lança a capa dele, ele ali estava tendo um gesto de fé também muito forte, muito profundo, e por isso ele foi curado, né? E aí, Mateus 16, verso 18, a gente vai ver sobre aquela declaração que Jesus faz a respeito de Pedro. Pode ler? Em cima desse versículo que a Igreja Católica se prevalece. É verdade, a gente hoje vai ver essa doutrina católica aí, se ela está certa ou errada. Dentro do que o grego, né, dentro do que é o grego, que é a língua original do Novo Testamento foi escrito, ele nos demonstra nessa passagem aqui. Quem achou pode ler. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, no grego, transliterado, está escrito exatamente o seguinte: Jesus falando a respeito do reino de Deus. Pois eu te digo que tu és Pedro. Pedro. No grego existe pedra e pedro, masculino e feminino para pedra. No português não existe. Então, quando ele fala, eu te digo que tu és Pedro, Jesus fala Petros, no masculino. E aí, no segundo momento, ele diz assim: e sobre esta pedra, que é pedra, edificarei a minha igreja. Então, o que acontece? Quando Jesus fala que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, ele não estava se referindo a Pedro, porque a palavra no grego está diferente. Quando ele se refere a Pedro, ele diz, tu és Petros. Aí ele diz assim, mas sobre esta pedra, se referindo a ele, pedra, no feminino, edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, como o irmão Sérgio falou, usa esse texto aqui para dizer que Pedro foi o primeiro Papa da igreja e que a igreja está edificada sobre Pedro. E eles não levam em consideração, por exemplo, né, o que Paulo diz, que ele tinha o direito de levar uma esposa crente como Pedro levava. Então Pedro era casado. Quer dizer, se Pedro realmente foi Papa e não foi, até porque o nome católico apostólico romano só surge no Império de Constantino, 300 anos depois, o primeiro Papa da Igreja Católica era casado, que não é o caso. Mas o nome católico apostólico romano só surge 300 anos depois. E essa igreja dos primeiros 300 anos?
era a igreja simplesmente cristã. Era a igreja evangélica nos moldes dos dias atuais? Não. Porque cada igreja tem a sua particularidade. Então, é uma igreja cristã, uma igreja que manteve a pureza doutrinária da palavra de Deus. Então, hoje, o que nós temos que observar? Uma igreja que seja fiel às Escrituras, uma igreja que se pareça com a igreja primitiva. E a igreja católica é muito diferente da igreja primitiva, não tem nada a ver com a igreja primitiva. Olha as práticas da igreja católica hoje e lê o livro de Atos. A igreja evangélica hoje, a maioria delas, se parece muito mais com a igreja primitiva do que a igreja católica. Apesar de que existem algumas igrejas evangélicas aí com algumas aberrações doutrinárias, que fugiram completamente da palavra. Então, mas a gente tem que procurar uma igreja que seja fiel às Escrituras, ao Evangelho. E aí, essa teoria da igreja católica de que Jesus estava falando de Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ela se desmantela no grego, porque Jesus diz, você é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E qual é a confirmação de que a gente tem de que Jesus estava falando dele, que sobre ele a igreja seria edificada, que é a pedra angular? Está no próximo texto, pedra de esquina. Pastor, eu já vi também alguns estudos, algumas pessoas falando que existe que perto, que existe a pedra e aquele restinho de pedra, aquela que farela, Então, a edificação da igreja seria na pedra, aquela pedra rochosa, E que aí teria dois significados: pedra e o outro seria aquele farelo da pedra, aquela pedra que desmancha na mão. Isso aí, porque o que acontece? O nome Pedro também significa pedra. E aí ele, tendo uma visão mais adiante, quando ele escreve a carta dele, ele diz o seguinte, que nós somos pequenas pedras, que são edificadas sobre essa pedra principal. A pedra principal, que é Jesus, ela é o alicerce. Toda a construção no passado, ela tinha uma pedra de esquina, que servia ali para prumo, para poder levantar todo o edifício. Então Jesus é essa pedra, e nós somos essas pedrinhas que são colocadas sobre ele e que vão, no final das contas, fazer um grande edifício. Nós somos essas pedras. E aí, isso fica claro lá em 1 Pedro, porque o próprio Pedro, ele fala isso, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Vamos fazer aquela leitura responsiva, começando do irmão Paulo aqui, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Capítulo 2? Versículo 2? 1 Pedro é o finalzinho do Novo Testamento, perto de Apocalipse. 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimento, e inveja, e toda a maledicência. Isso, verso 2. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra viva, Olha a pedra aí. reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Sou eu, Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.
condenou a sua subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para que os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. Assim sabe o Senhor livrar da tensão os piedosos e reservar os injustos para o do juízo, para serem castigados. Espera aí. Essa é 1 Pedro 2. Qual é o versículo agora? Está no 8. 8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. É o 2? Esse é o 2, 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias Não, né? a sua alma. Não, 2 Pedro. 1 Pedro. 2, 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Ju, Não, agora não sai. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso também? Não, só até aí. Olha o versículo 5 que ele diz: mas vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual. E aí ele faz a comparação. Essa pedra que os edificadores rejeitaram, que é Jesus, é a principal pedra de esquina. E pedra de tropeço para aqueles que tropeçam na palavra, porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando a gente abre a palavra, é o próprio Jesus que está falando com a gente. Ele é a palavra. Palavra em que muitos têm tropeçado. Mas é nessa palavra que nós temos sido edificados. E nós, como somos um com Deus, um com a palavra, nós nos tornamos também pedras, pequenas pedras, né? Onde essa casa espiritual a cada dia é edificada. Então, pastor, Jesus era a pedra principal, mas para aqueles que não criam, ele também era a pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Eu tinha um entendimento totalmente errado quanto à pedra de tropeço. Eles tomam o versículo 4 e joga por terra todo o ensinamento católico. É a pedra principal. Por isso, até em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz que todo aquele que ouve as minhas palavras põe em prática será comparado com o prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Capítulo, versículo 11. Isso aí. Essa comparação que Jesus faz. Por exemplo, só para entender, como eu disse, eu tinha um entendimento errado, eu não tinha analisado esse versículo para poder ter o entendimento que eu estou tendo agora. Às vezes em oração a gente fala assim: Senhor, me livra das pedras de tropeço, do laço do passarinheiro, das setas. Eu usava esse termo, da pedra de tropeço. Eu falava isso entendendo que era uma coisa má, demoníaca, coisa vinda do diabo, do inimigo. Então não é. A pedra de tropeço, na verdade, está dentro de mim quando eu não creio, quando eu não sigo aquilo que Jesus significa. A pessoa que não crê, Jesus, ele passa a ser uma pedra de tropeço, porque eles tropeçam na palavra. Ou seja, não, mas quem é a pedra de tropeço sou eu que não creio, sou eu que não sigo, é isso?
Não, no texto aqui, a Bíblia está dizendo exatamente que a pedra de tropeço é Jesus. Sim, mas porque eu não criei. Isso. E eu não segui. Isso. Não porque Jesus seja tropeço para alguém, mas porque a pessoa que está no caminho torto, né, ela acaba tropeçando na verdade, ela acaba fazendo algo errado porque ela não segue a verdade. O senhor já ouviu alguém orando assim, Senhor, nos livra das pedras de tropeço, como eu citei agora, lá no passarinheiro, certo, essas coisas. Então essa oração está sendo feita errada. É porque, no sentido, existe também um sentido popular, né, da pedra de tropeço. Quando a pessoa se refere a uma pedra de tropeço como um obstáculo, como algo ruim. Sim, nesse sentido. Nesse sentido. Essa oração está errada? Não, eu acho que não estaria errado. Tá, a pedra de tropeço está falando, o sentido duplo, é tudo aquilo que pode nos fazer sair do caminho, sair da direção. Mas esse sentido é popular, não é o sentido bíblico. Não é o sentido bíblico. Não, é o sentido bíblico. Porque eu não posso me livrar da pedra de tropeço, se Jesus é a pedra de tropeço, só para aqueles que não creem. Eu estou pedindo para me afastar da pedra de tropeço. Pedra de tropeço, na verdade, o erro está em mim. Quando a gente não segue a palavra, quando a gente faz algo que vai escandalizar, nós estamos sendo pedra de tropeço. Então, entendeu? Por estarmos desobedecendo. Exatamente. Exatamente. Né? Então, essa oração seria, me afasta, vamos supor, me afasta da pedra de tropeço, estou falando de mim mesmo, para que eu não venha errar, que eu não venha me afastar, que eu não venha seguir. Seria uma coisa assim? Isso. Porque às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente ora errado também. Às vezes a gente pede uma coisa e pede errado. Mas Deus faz a oração ficar gemido e inexprimível. Mas Deus sabe o que a gente quis dizer, mesmo que a gente diga errado. Ele coloca tudo certinho. A Bíblia diz que Deus sabe não convém com o Espírito Santo intercede por nós. Eu posso estar falando uma coisa errada com ignorância. Ele está tudo no lugar certo. Deus não leva em conta a ignorância. Seu coração naquilo da forma de Deus sonda as intenções do coração, né? Às vezes as palavras não refletem a intenção do coração, como o irmão falou. Não está falando de pedra de tropeço, não está se referindo a Jesus, mas sim aqueles obstáculos que podem nos tirar do caminho certo, né? E Deus conhece essa intenção do coração, mas na Bíblia, quando fala pedra de tropeço, nesse texto aqui especificamente, está falando de Jesus para aqueles que se desviam da verdade. Inclusive, até, se eu não me engano, no texto que Simeão, que apresenta Jesus, fala, né, que todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Quer dizer, ou essa pedra, que é Jesus, serve para edificação e para vida, ou a pessoa que não se enquadrar, ela vai ser despedaçada, ou seja, ela vai ser destruída, né? Essa rocha, ela vai passar por cima, vamos colocar assim. Isso aí tem a ver com aquele versículo de Mateus, que vai falar que todo aquele que me confessar perante os homens, eu também confessarei perante o Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar, eu também negarei. Isso. Eu acho que tem a ver, né? Sim. Aquele que confessa Jesus, ele vai ser edificado nessa rocha. Aquele que nega Jesus, ele vai tropeçar na palavra. Isso aí. Você vê como é que a Bíblia, ela se encaixa toda. E aí, para fechar a aula de hoje, eu queria falar sobre leis morais e cerimoniais. O reino de Deus, ele funciona da seguinte forma. Tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento apontava para o futuro, né? O tempo, os rituais, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos as leis morais e as leis cerimoniais. Jesus fala que ele não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Mas nós precisamos entender que as leis cerimoniais Jesus cumpriu em seu corpo, que tudo aquilo ali era, na verdade, uma simbologia que apontava para o sacrifício, para aquilo que Jesus fez, mas as leis morais permanecem. Quais são as leis morais? Elas estão resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ao próximo, não matar, não roubar, isso daí permanece, né? Isso daí
aboliu isso. Mas o que ele aboliu? Foram as leis cerimoniais. E aí, a gente vê lá em Hebreus capítulo 10, João Vitor, lê Hebreus capítulo 10, verso 1, Gildete, Efésios 2,15 e Andressa, Colossenses 2, do 8 ao 17. Hebreus 10, 1, Gildete, Efésios 2,15 e Andressa, Colossenses 2, do 8 ao 17. Colossenses 2, né? Hebreus o quê? Do 8 ao 17. O teu é Capítulo? Hebreus 10, 1. Hebreus capítulo 10, verso 1. Pode ler. Porque vendo a lei a sombra dos bens futuros e não te imaginei exaltar das coisas nunca pelo mesmo sacrifícios. Quem continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que eles se chegam. E aí eu continuo lendo. Só até aí, está dizendo que os sacrifícios, né, aqueles rituais, não podem aperfeiçoar aqueles que fazem anualmente. Efésios 2,15. Aboliu por sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que os dois criassem em si mesmo um novo povo, fazendo a paz. Olha só, aboliu na sua carne as ordenanças, as leis cerimoniais. Quer dizer, para fazer dos dois um. Então, Jesus, ele aboliu todo aquele ritual, não existe mais a necessidade do templo físico, porque a Bíblia fala que nós agora somos templos do Espírito Santo, né? E para fechar, Colossenses 2, do 8 ao 17. Cuidado com quem vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha só, importantíssimo, né? Que ninguém fez enquete com as vãs filosofias, com os rudimentos segundo o mundo, não segundo Cristo. Aí continua lendo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha aí, esse versículo é para fechar. Ninguém vos inquiete por causa dos sábados, das luas novas, que são apenas a sombra das coisas que hão de vir. E a gente tem uma religião aí, o Adventista do sétimo dia, que eles dizem que nós temos que guardar o sábado. E eles têm até um canal muito bom, um Novo Tempo, que eles falam sobre diversos assuntos, né? E eles são muito bons em alguns assuntos na palavra, eles têm muita profundidade, mas eles erram, eles tropeçam nessa questão do sábado. Em algumas questões também de que eles dizem que a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo. E ali o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém vos inquiete por causa da comida, bebida, festa, sábado. Isso é a sombra daquilo que estava por vir. Então hoje a gente não precisa mais guardar o sábado. Acabou isso, não tem mais essa
essa ordenança para nós, porque isso era uma lei cerimonial. Inclusive, pastor, esse canal tem uma programação muito boa, mas eles ainda estão apegados na lei. E a Bíblia diz que se você não fizer não guardar todos os mandamentos, tropeçar em apenas um, você já caiu por terra. Já é culpado de toda a lei. Entendeu? Exatamente, eles querem guardar o sábado, mas se eles querem voltar àquelas tradições, nós vamos ter que fazer tudo. Tudo, E a lei ninguém conseguiu cumprir, né? Só Jesus. Só uma coisa que eu queria perguntar, tudo bem. O 16, que nem julgo pelo que vocês comem ou bebem. Aí eu quero entrar na questão do vinho. Eu entendo que seja, meu ponto de vista, errado o crente que bebe vinho. Eu creio assim. Qual é a sua visão? Vamos fazer o seguinte, deixa em suspenso essa pergunta, vamos refletir nela durante a semana e na próxima aula, vou até deixar anotado aqui, para a gente já iniciar. Bebida alcoólica, né? Vinho, né? Esse é um assunto que vai render um debatezinho. Vai render a aula isso aí, ó. Vai matar a aula. Como a gente já está com o horário avançado, né? Vai dar a aula isso aí, ó. Ô, pastor Bruno, só mais uma perguntinha. O senhor está falando aí sobre a questão de Deus que não é mais para guardar o sábado. Mas lá no Velho Testamento, Moisés fala que a gente tem que se consagrar no sábado. Se a gente consagrar a nossa vida, nós podemos consagrar a nossa vida no sábado, se a gente consegue consagrar a nossa vida. É diferente dessa. O sábado agora, na verdade, é o dia do Senhor, né? Mas a gente sabe que todo dia é o dia do Senhor. Então não precisa especificamente guardar o sábado. A gente pode fazer isso no domingo, na terça, na quarta, qualquer dia, né? Vários mandamentos que tinham no Velho Testamento, eles eram só para apontar para Jesus, que hoje, né, já não serve mais. Amém. É sua, pode ficar. Você já tinha recebido, não, né? Beleza. Vamos orar para encerrar. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa aula, por mais esse momento juntos. O Senhor nos deu uma semana de vitória, uma semana, Deus, firmados, fortalecidos na rocha que é Jesus. Ó Deus, a cada dia crescendo como casa espiritual, para a glória do Teu santo nome. Livra-nos do mal, Deus, perdoa as nossas falhas, que a cada dia sejamos, ó Pai, moldados, fortalecidos, renovados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.